Eu gostaria de aproveitar aqui a presença do professor, né, Paulo, para tratar de um outro assunto, já que o professor também é uma das maiores autoridades no direito luso brasileiro sobre direito de concorrência. Brasil e a Europa, quem avançou mais nessa proteção? Seguramente foi a Europa, não é? Seguramente foi a Europa, porque a comunidade europeia se baseia justamente no mercado comum. E o mercado comum só pode ser comum se a matéria da concorrência for unitariamente regulada. Digamos que a concorrência é a base sobre a qual se arquiteta a comunidade europeia. Neste sentido, a comunidade avança muito na denúncia dos quartéis, na controle efetivo, porque a comunidade tem poder efetivo de controlar, os tribunais da comunidade condenam também as práticas que possam aparecer nesse sentido, mediante a colocação em acusação dos países que autorizam essas práticas. Em todo caso, como a pressão das entidades comerciais é muito grande no sentido de ganharem exclusivos, nós mesmo na comunidade europeia temos de perguntar se não há um avanço sobre formas disfarçadas, digamos, sobre outras formas, não é disfarçadas, sobre outras formas de, na realidade, de sistemas anticoncorrenciais. Por exemplo, quando nós verificamos que, através de marcas, através de direitos industriais, acabam por se fazer verdadeiras reservas de mercado, verdadeiras situações que são situações monopolísticas, então vemos que não é tão clara assim a política anticoncorrencial como poderia efetivamente ser. Em todo caso, não deixa de ser uma situação muito avançada, anticoncorrencial, a situação europeia. Neste sentido, há seguramente alguma coisa que é necessário ainda avançar nesse domínio no que respeita à situação brasileira, nomeadamente todas as consequências da integração na Organização Mundial do Comércio. Você acha que o Mercosul tem muito ainda a aprender com a União Europeia? Nesse aspecto, né, da concorrência? Nós temos muito a aprender com a Europa em matéria de direito da concorrência. Até porque, nesse particular, é um dado histórico muito importante. Na Europa, você não teve, no primeiro momento, o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, ele é o primeiro Código de Defesa do Consumidor do mundo. Quer dizer, a França só foi tê-lo depois. E outros países, né, adotando em alguma medida o modelo brasileiro. Mas lá já tinha, muito antes, um instituto muito forte de defesa da concorrência, da leal concorrência. Porque se imaginava que, defendendo a concorrência, você estaria defendendo indiretamente o consumidor. E isso não é uma verdade. E a Europa teve os seus frutos em função da defesa dessa concorrência, porque deu liberdade de escolha ao consumidor. Mais empresas, o que o europeu sempre buscou? O maior número de empresas oferecendo o mesmo produto, para que o consumidor possa ter preços mais acessíveis. E evitar os chamados exclusivos, que são os nossos monopólios. Ou seja, evitar que uma ou duas empresas dominem determinado setor. E isso, em determinada medida, deu muito certo na Europa. Não é tão específico quanto o nosso. Exatamente, não é tão específico quanto o nosso, mas é verdade que existe. Então, em certa medida, a proteção da concorrência da Europa, ela foi em determinado momento autossuficiente para proteger o consumidor. Depois de um certo momento, mostrou sua insuficiência. E agora vêm as legislações específicas de defesa do consumidor. E no Brasil, por exemplo, lá na Europa tem uma regulamentação, às vezes chega um ponto de haver até uma regulamentação excessiva. Por exemplo, lá na Europa, você não pode simplesmente fazer uma liquidação da tua loja na época que você bem quiser. Você só pode fazer a liquidação, essas liquidações, esses saldos,
em períodos determinados. Para evitar o quê? Para evitar que sua loja faça e a outra não faça. Então, todas têm a oportunidade, no mesmo período, de fazer as chamadas liquidações, que lá eles chamam de saldos, os grandes saldos. Para que isso? Para proteger a concorrência. Aqui no Brasil, eu acho que o sistema europeu não quer dizer, com esse excesso de regulamentação, que se proteja propriamente a concorrência. Agora, aqui no Brasil, faça liquidação em qualquer época. Eu acho que não precisa chegar a um ponto assim, tão forte de regulamentação. Porque se o empresário europeu ele quer fazer uma liquidação fora de época, porque ele está em dificuldade, e ele precisa desovar determinados produtos, ele teoricamente tem que ter uma autorização da autoridade da concorrência, dizendo que a situação dele naquele momento, ele precisa fazer caixa e precisa liquidar aquele produto e serviço. Mas nós, de qualquer maneira, temos a aprender muito com a União Europeia. Basta ver as pesadas multas que a União Europeia aplicou recentemente, a própria Microsoft, em matéria de defesa da concorrência, o que no Brasil, infelizmente, até o momento, nós estamos apenas engateando. Oxalá a Microsoft venha a pagar essas multas. Agora, eu podia dar um exemplo da problemática constante que surge em matéria da concorrência, que é a concorrência desleal, que é outro aspecto do direito à concorrência, não é? A concorrência desleal foi muito desenvolvida na Alemanha, que é um país paradigmático, é um país muito indicativo dentro da legislação da Comunidade Europeia, e todavia a integração na Comunidade Europeia levou a restringir muitas regras que foram consideradas, sob a capa da concorrência desleal, impeditivas da livre concorrência. Porque, na realidade, chamava-se concorrência desleal àquilo que prejudicava as empresas grandes, as empresas instaladas em relação àqueles que poderiam vir. Esta evolução, que é muito significativa, e sobretudo então num país como a Alemanha, mostra como é preciso estar sempre vigilante para que não haja caminhos mais escondidos que levem a restringir a concorrência. Professor, ainda aproveitando essa ótima oportunidade que nós temos aqui de ampliar nossos conhecimentos e ter do senhor esses esclarecimentos, o senhor participou de um seminário dos 7 anos do novo Código Civil. Eu queria que o senhor apontasse aí quais os aspectos mais importantes do novo Código Civil. Há 2 aspectos fundamentais, vamos lá ver, um positivo e um negativo. Vamos fazer o seguinte, eu quero então o positivo primeiro, depois eu já... O positivo é que, em vez de ser um código rígido, formalista e positivista, como era o Código de 1916, não obstante as qualidades desse código, mas em todo o caso estava na linha do positivismo, agora aparece como um código de cláusulas gerais. E as cláusulas gerais são grandes princípios como a boa-fé, a confiança, a proporcionalidade, etc., que, aplicando a um determinado caso concreto, permitem chegar a uma solução justa desse caso. E essa é a grande finalidade do direito, é chegar à solução justa dos casos concretos. Portanto, é toda uma mudança de visão do direito civil que exige muito dos intérpretes, e oxalá os intérpretes consigam estar à altura daquilo que a lei está pedindo de outros. O aspecto negativo é um aspecto que é extrínseco ao próprio Código Civil. É que ele foi preparado 30 anos antes e só foi posto em vigor com pequenas alterações num tempo em que a realidade já era muito diferente. Havia uma nova Constituição, havia o Código do Direito do Consumidor, de modo que, por não ter sido objeto de uma revisão, que teria de ser uma revisão profunda, o Código nasceu em grande parte desatualizado. E isso cria conflitos, nomeadamente na integração do Código Civil e do Código do Direito do Consumidor. Ou seja, em outras palavras, ele veio para atualizar, mas já com uma certa defasagem. Agora, tem um aspecto que o professor Oliveira Ascensão chama a atenção, que isso me parece o grande desafio diante do Código. O Código hoje, ele não tem, como no Código 16, normas fechadas. Diz o que pode e o que não pode. Esse é um código que você vai observar várias normas abertas,
onde a aplicação daquela norma vai depender muito de um esforço do intérprete. São as chamadas cláusulas gerais. Por exemplo, no Código Civil, no artigo 422, está lá dizendo de alguma forma assim: a cláusula, a conduta contrária à boa-fé deve ser afastada. Mas o legislador não disse o que é boa-fé. A tarefa de dizer boa-fé, o que é boa-fé, está para o intérprete, para a doutrina. Então, no caso, no caso concreto, subjetiva, não. Exatamente. No caso concreto, é o juiz quem vai dizer, lá da última palavra, sobre o que é ou não, se a boa-fé naquele contrato foi ou não foi violada. Isso exige do intérprete uma grande formação. Hoje tornou mais difícil para o intérprete, não mais fácil. Isso exige dele que, ao aplicar aquela norma, ele tem uma grande responsabilidade de trazer para o caso concreto não sua opinião pessoal, não sua opinião arbitrária sobre o que ele acha que seja ou não seja boa-fé, mas o que o ordenamento acha. O que o ordenamento acha a partir de quê? Dos princípios do Código. Saber se ao proteger aquele ali, e ao se dar a proteção da boa-fé ali, eu não estou, de certa maneira, matando, asfixiando outros princípios do Código. Ou seja, tem que ser uma aplicação muito criteriosa, muito responsável. E se o nosso intérprete, aí vem o problema das faculdades. Se o nosso intérprete é mal formado, ele vai interpretar mal a boa-fé. Então, por isso que as faculdades têm uma grande relevância na aplicação dos direitos. Todos os juízes, todos os promotores, todos os advogados saem de alguma faculdade de direito. Essa preocupação não deve ser a posteriori, quando eu já sou juiz, quando eu já sou advogado, quando eu já sou promotor. É a priori, quando eu estou me formando. Então, a academia, as faculdades, para dar uma aplicação elevada ao Código Civil, e não uma aplicação pequena, que rime com a arbitrariedade, porque a arbitrariedade é instabilidade. A arbitrariedade é a própria insegurança jurídica. E que legitimidade tem o melhor intérprete, por melhor que ele seja, dizer isso é o que eu penso a despeito do que pensa a lei, e dê bolas para o ordenamento, não dá bolas para o ordenamento, e bota ali sua opinião pessoal. Isso é muito perigoso. Aí é subjetivismo. Mas o que o Código quis não foi subjetivismo, foi objetivismo. O que o Código busca é objetividade, é dar um tratamento àquela situação como eu daria a todas as situações, evitando a arbitrariedade. Então, se a cláusula geral, se o Código foi feito para durar aí 100, 200 anos, porque a cláusula geral tem esse grande atrativo, de não precisar do Código ser permanentemente reelaborado para fazer face às situações da realidade. Porque a cláusula geral, ela tem uma abertura necessária para comportar situações novas. Isso é o belo da cláusula geral, e isso é o ponto forte da cláusula geral. Agora, o que não pode é isso transformar-se na opinião pessoal do juiz, colocando a sua opinião no lugar da norma. Isso é instabilidade, isso maltrata o Código e desmerece o Código.